Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí àquele momento do Brasil colonial que nós vimos falando. Vamos dar continuidade ao Brasil colonial. Na verdade, encerrando um pouco nessa parte para falar da crise do sistema colonial, de revoltas que vão acontecer durante o período colonial, as chamadas rebeliões coloniais, senhoras e senhores. Você tem que entender uma coisa, a relação entre Portugal e a colônia já não anda mais a mesma, né? O que a gente vai ver aqui agora são uma série de revoltas que vão acontecer, que vão desgastando aí a relação entre Portugal e a sua colônia. Imagina o seguinte, pensa que você tem uma faquinha de cozinha aí e uma corda, né? Você vai passando todo dia a faca de cozinha ali. Vai cortar na hora? Não vai, mas vai desgastar e uma hora vai arrebentar, né? Comparação imbecil, mas pra gente visualizar aqui, na verdade, como essas revoltas vão agir na relação metrópole-colônia, como essas revoltas vão abalar o pacto colonial, de certa forma. Belezinha? De boa? Senhores, nós temos dois tipos de rebeliões coloniais. Nós temos rebeliões coloniais que nós chamamos rebeliões nativistas, né? Esse talvez nem seja o melhor termo, mas nós vamos usar isso aí, né? Rebeliões nativistas e rebeliões emancipacionistas. Né? Que é isso aí? Vamos explicar isso aí pra você com calma. Senhores, rebeliões nativistas são revoltas localizadas, revoltas locais, revoltas que não têm projeto separatista, não há um projeto de emancipação, beleza? Não há um projeto separatista. Revoltas nativistas, revoltas que questionam de alguma forma o pacto colonial, revoltas que questionam de certa forma algum aspecto do pacto colonial. Obrigado. Só que pra minha caneca aqui, satisfação? Obrigado, viu? Jesus te ama. Pois bem, voltando aqui, são revoltas que não questionam o pacto colonial como um todo, né? Questionam algum aspecto do pacto colonial. Revoltas nativistas, revoltas para resolver problemas localizados. No entanto, nós temos algumas revoltas que têm projetos de independência, que têm projetos de emancipação. São as chamadas revoltas emancipacionistas ou revoltas, rebeliões nacionais, né? Por que nacionais? Você pode olhar no super PDF que eu deixei pra você aí, né? Por que as revoltas nacionais estão entre aspas? Para você não achar que são revoltas que têm por ideia a emancipação do Brasil como um todo, né? Que tem por ideia separar o Brasil do resto do... Eu acendi um incenso aqui, bicho. Tá vindo a fumaça na minha cara agora. Onde é que eu vou deixar isso aqui? Eu vou deixar aqui. Pronto, né? Não pegando fogo, tá bom. Enfim, rebeliões nacionais são rebeliões... prefiro chamar de emancipacionistas para você não se confundir. São rebeliões que têm projeto de emancipação, mas não a emancipação do território brasileiro como um todo. Não a independência da colônia inteira, mas a independência da sua região. Então, por exemplo, quando eu falar de rebeliões emancipacionistas para vocês, eu vou falar de Inconfidência Mineira, nesse vídeo aqui de Inconfidência Mineira e de Conjuração Baiana, beleza? A independência da onde que a Inconfidência Mineira quer? De Minas Gerais. E a independência da onde que a Conjuração Baiana quer? Da Bahia. Demorou? Mas vamos começar falando das revoltas nativistas, certo? As revoltas que não têm projeto de independência. Pois bem, vamos começar com a aclamação de Amador Bueno, né, em São Paulo, em 1641. Aí você me pergunta, Isaac, é importante saber a localidade e saber a data? Ora, é o que eu sempre digo. Professor que fala que não precisa saber data tá mentindo para você. Saber data é sim muito importante. Mas não no sentido de cite a revolta que aconteceu em São Paulo em 1600, não é isso, né? Mas para você se localizar. Por que é bom para você se localizar? Por exemplo, 1641, né? Você que é bom aluno e lembra das datas, vai se lembrar que a União Ibérica acabou em 1640, né? Tem uma ligação direta essa revolta nativista aí, essa revolta da aclamação de Amador Bueno, com o fim da União Ibérica. Por quê, senhoras e senhores? Amador Bueno, né? Esse Bueno não é à toa, Bueno é um nome espanhol, né? Ele vem de uma família espanhola. Muitos comerciantes espanhóis na região de São Paulo almejam continuar fazendo comércio com a Espanha. Vale lembrar, durante a União Ibérica, aquele momento em que a coroa espanhola domina a coroa portuguesa, né? Tem o mesmo rei, Filipe II,
não havia restrições de se comercializar aqui na colônia com a Espanha, afinal era a mesma coroa. Logo, quando acaba a União Ibérica, quando nós temos a restauração de Bragança, lá em Portugal, o que acontece é que o comércio com a Espanha é encerrado. E esses comerciantes paulistas, de maioria de ascendência espanhola, inclusive Amador Bueno no caso, né, querem continuar fazendo comércio com a Espanha. E o que muitos comerciantes fazem? Organizam uma revolta, uma grande passeata e vão até a casa de Amador Bueno para aclamar Amador Bueno como o rei de São Paulo. Seguinte, Amador Bueno, nós queremos a independência de São Paulo e você será o rei de São Paulo. E Amador Bueno fala, não vou ser. Quer dizer, é só isso, né? Enfim, é só isso mesmo. Ela é uma revolta até meio cômico da gente pensar, né? Porque não chega a ser uma revolta em si, né? Mas é simplesmente, olha, queremos a independência de São Paulo será uma monarquia independente, Amador Bueno, você será rei. E ele fala, que? Não, né? Inclusive, o que se diz é que Amador Bueno, no momento em que ele é aclamado o rei, ele jura fidelidade ao rei de Portugal. Ele fala, não, gente, eu não quero essa bucha não. Ele recusa. Todo mundo combina que ele vai ser o rei, só não conta pra ele. A verdade é essa. Tanto que a galera quer bater nele, né? O pessoal quer pegar ele na porrada e ele tem que se esconder numa casa jesuíta. Né? Enfim, essa é a aclamação de Amador Bueno. De todas é a menos importante, assim, pra gente. A gente sempre fala porque vai que aparece isso numa prova, né? Vai que cai isso no vestibular da vida, mas é muito raro, beleza? Senhores, vamos até o Maranhão agora falar da chamada revolta de Beckman, né? Por que essa revolta de Beckman vai acontecer? Primeiramente, por que esse nome? Porque as lideranças desse movimento, além de um cara chamado Jorge Sampaio de Carvalho, são os irmãos, as principais lideranças são os irmãos Beckman, Tomás e Manuel Beckman, senhoras e senhores. Pois bem, também tem um pouco a ver com a expulsão dos holandeses aqui nesse momento. Senhores, anote o que eu vou te falar aqui. O Nordeste brasileiro ele nunca se recupera muito bem ali na nossa colônia, até no período imperial, da saída dos holandeses, né? A crise gerada com a expulsão dos holandeses no Nordeste é muito forte. E é o que vai acontecer um pouco, né? Nesse momento aqui com a revolta de Beckman. Senhores, é uma revolta que parte dos latifundiários, né? Qual que é a grande reivindicação dos latifundiários do Maranhão? De que há poucos escravos na região do Maranhão. Há poucos escravos na região do Maranhão. Logo, o que eles passam a fazer? Eles passam a escravizar indígenas, né? Eles passam a escravizar indígenas porque, segundo eles, vêm poucos escravos africanos ao Maranhão. E, evidentemente, que isso gera atrito com os jesuítas. Então já é um primeiro ponto ali. Primeira reivindicação dessa revolta de Beckman. Eles querem a expulsão dos jesuítas porque eles querem escravizar indígenas. Tranquilidade tá aí? Qual que é o outro problema? O outro problema é que o comércio no Maranhão, todo o comércio no Maranhão, isso é, entrada e saída de produtos, importações e exportações no Maranhão, todo o comércio era monopolizado por uma companhia, a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, né? Uma companhia estatal aí feita por Portugal, que deveria fazer todo o monopólio de comércio, né? Tudo que sai do Maranhão passa pela Companhia de Comércio, a Companhia de Comércio compra os produtos e vende, né? Exporta para Portugal, e tudo que vem de Portugal para cá vem a partir da Companhia de Comércio do Maranhão. Essa Companhia de Comércio deveria fornecer escravos e deveria monopolizar o comércio. Qual que é o problema? Número de escravizados insuficientes, segundo essas lideranças latifundiárias, certo? E para além disso, os preços eram muito caros. Segundo os revoltosos, os preços dos produtos que eram comprados pela Companhia de Comércio para serem vendidos aqui no Brasil, né, no Maranhão, era absurdamente caro. E quando eles compravam os produtos locais para vender, para exportar, pagavam muito pouco. Né? Então isso gera um atrito muito forte, um descontentamento muito forte das elites locais que se revoltam, né? Chegam inclusive a expulsar os jesuítas e a derrubar o governador local. E resolve fazer então uma negociação com Portugal. O irmão Tomás Beckman vai até Portugal para negociar
com o rei, e Manuel Beckman fica como uma espécie de governador em Maranhão. E o que acontece é que, evidentemente, são brutalmente reprimidos, né? O Thomas Beckman, ele é preso lá em Portugal, chega em Portugal, e Jorge de Sampaio de Carvalho e seu irmão Manuel Beckman são enforcados no Maranhão. Essa é a primeira coisa que tem que vir claro na sua cabeça quando a gente fala dessas revoltas regenciais. A coroa portuguesa sempre vai agir com muita repressão a essas revoltas. Pra quê, Isaac? Pra mostrar quem é que manda, né? É uma repressão constante e muito forte para mostrar quem é que manda, porque Portugal não está disposto a abrir mão de nenhuma porcentagem, né, da sua força durante o pacto colonial. Demorou? É para mostrar poder, para mostrar quem é que manda. Não é você quando mata um pernilongo e deixa na parede, né, para mostrar pros outros, para dar exemplo pros outros, né? É isso basicamente, né? Gostou da comparação, né? Foi boa, né? Muito boa a comparação. Vamos sair do Maranhão e vamos para Minas Gerais, famosa Minas Gerais. Guerra dos Emboabas, senhoras e senhores. Guerra dos Emboabas. Essa guerra é entre quem? Guerra entre bandeirantes paulistas e os chamados Emboabas, né? Quem são Emboabas? Emboabas são forasteiros, pessoas que vêm de fora. Basicamente, você tem a descoberta do ouro, por assim dizer, feita pelos bandeirantes paulistas, né? E pelo fato de terem sido os primeiros a chegar ali na exploração do ouro, acreditavam esses bandeirantes paulistas que deviam ter um monopólio da exploração do ouro, né? Que somente eles deveriam explorar esse ouro. E evidentemente que muita gente vai chegar para explorar junto, né? Quando eu falo Emboaba, senhoras e senhores, o que é Emboaba? É todo mundo que não é paulista, todo mundo que veio depois, isso é, seja português, seja de outra nacionalidade, seja de outros lugares da colônia, todo mundo que vem explorar depois. E evidentemente que isso gera uma guerra, que é a chamada Guerra dos Emboabas, que vai se estender ali de 1707 até 1709, senhoras e senhores. Essa Guerra dos Emboabas, ela é marcada por um grande massacre de paulistas. Os Emboabas são maioria, né? Emboaba do Tupi significa o que vem de fora, né? O estrangeiro, por assim dizer, o que vem de fora. Emboaba também era o nome de um pássaro, né? Um pássaro que tinha uma plumagem preta no pé, né? Enfim, é só uma curiosidade isso daí, mas era a maneira como os paulistas se referiam aos que vieram de fora. E esses paulistas são massacrados no geral e chama atenção por um episódio chamado Capão da Traição, né? O que é um capão? Capão é uma área no meio da mata que fica um buraco no meio da mata, né? Como se fosse uma clareira. E em determinado momento dessa guerra, o que acontece é que os paulistas são obrigados a se render e se reúnem no capão para sua rendição, para se entregar, mas eles são exterminados ali, né? São dizimados. Então tem muitos paulistas mortos durante todo esse conflito. Chamei a atenção para o Capão da Traição, e os bandeirantes paulistas são expulsos no fim das contas dessa área aí, né? Eles vão acabar se movendo lá para o centro-oeste, né? Para a região de Mato Grosso, de Goiás, são expulsos dali. Demorou? De volta para o Nordeste, vamos para Pernambuco, para a Guerra dos Mascates, senhoras e senhores. Guerra entre quem e quem? Entre os latifundiários de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Nesse momento, Recife não é uma cidade separada de Olinda, pelo contrário, Recife é uma espécie de distrito em Olinda nesse momento. E o que você tem? Você tem uma grande quantidade de portugueses, comerciantes no geral, principalmente portugueses, não só portugueses, mas principalmente portugueses, de comerciantes que estão ascendendo economicamente no Recife. E ao mesmo tempo você tem latifundiários, né, senhores de engenho de Olinda, que estão cada vez mais decadentes, né? Então você tem no Recife um pessoal comerciante que está endinheirado, está ascendendo socialmente, ascendendo economicamente, e de outro lado, um lado de decadência em Olinda, gente que está, né, decaindo socialmente e economicamente, os senhores de engenho também ligados com a saída dos holandeses. Demorou? Lembre-se disso. O Nordeste nunca se recupera muito bem dessa saída dos holandeses da crise do açúcar. Senhores, qual que é o problema disso daí? O problema é que Recife obtém da metrópole, obtém da coroa portuguesa, obtém a sua emancipação, né? Recife obtém autonomia de Olinda, se torna uma cidade independente de Olinda, né? E um marco muito simbólico é um pelourinho. O pelourinho é um lugar onde ficava no centrão assim das cidades, onde tinha um tronco, né, que os escravizados eram castigados. Toda a cidade tinha o seu pelourinho. E Recife conquista sua autonomia e é criado um pelourinho, né, no
no centro de Recife. Um pelourinho no centro de Recife. Isso marca simbolicamente também, né, essa autonomia do Recife. Qual que é o problema disso para Olinda? O problema é que muitos senhores de engenho de Olinda estavam endividados com os comerciantes do Recife, e agora, como são cidades independentes, esses comerciantes poderiam cobrar as dívidas que não poderiam antes, quando o Recife era parte de Olinda, e para além disso, a quantidade de impostos que Olinda deixaria de arrecadar, né, com a separação dos comerciantes. Esses comerciantes, eles eram chamados pejorativamente pelos senhores de engenho de Olinda, de mascates. Mascate, você sabe, é um pequeno comerciante, um comerciante que bate de porta em porta para fazer comércio, né? É pejorativo. Esses caras não são pequenos comerciantes, eles são grandes comerciantes. Mas é a maneira que os senhores de engenho de Olinda encontram para poder falar mal dos comerciantes. O que esses senhores de Olinda fazem? Senhores de engenho de Olinda fazem? Eles invadem o Recife, destroem o Pelourinho, né, saem com uma violência extrema, e nesse momento é que a gente tem o desembocar da guerra, né, a guerra de fato acontecendo. Evidentemente que Portugal interfere a favor dos mascates e reprime violentamente também esse conflito. Menos do que outros, porque afinal de contas estamos lidando com uma elite ainda assim, e há um tratamento diferenciado para setores de elite e setores populares, isso é claro, mas enfim, senhoras e senhores, em 1714 a gente tem Recife se coroando aí como a capital do Pernambuco. Demorou? De volta para Minas Gerais, vamos até a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, para falar da revolta de Filipe dos Santos, senhoras e senhores. Revolta de Filipe dos Santos é uma revolta majoritariamente popular, né? O que é essa revolta de Filipe dos Santos? É uma revolta contra o quinto. Os senhores se lembram do quinto? Né? Aquele imposto, aquele 20% da produção do ouro que ia para a coroa portuguesa, certo? É uma revolta contra o quinto, porque essa revolta esse imposto, melhor dizendo, ele pega em cheio todo mundo, né? É uma porcentagem, não tem mais como sonegar o imposto agora, porque foram criadas casas de fundição. Falei na última aula, né? Casa de fundição, são 4 grandes casas de fundição em Minas, para você levar o ouro ser derretido, né? O ouro em pepita, em pó, e se transformar em barras de ouro, né? E o ouro só era válido, só era legal quando tivesse o símbolo aí da coroa portuguesa. Então, quer dizer, senhoras e senhores, as casas de fundição, elas impediam, por assim dizer, a sonegação de impostos. E a revolta de Filipe dos Santos é uma revolta popular, porque isso pega muito forte para os pequenos lavradores, né? Para aqueles caras que faziam a faiscação, que a gente chama, pros garimpeiros, né? Vamos chamar assim. É o cara que faz o garimpo, não a grande elite mineradora. Claro que a grande elite mineradora também não gosta do quinto. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas isso pega muito em cheio pros pequenos mineradores. E Filipe dos Santos lidera uma revolta contra o estabelecimento das casas de fundição. O que acontece com o Filipe dos Santos é que ele é preso, ele é executado, ele é esquartejado e os pedaços do corpo de Filipe dos Santos são espalhados por Vila Rica. Olha lá, lembra o exemplo imbecil que eu te dei agora há pouco do pernilongo que você deixa, né, morto na parede? Pra dar exemplos do pernilongo. É isso. Por que a coroa portuguesa age com tanta violência e com essa exposição toda, né? Justamente, senhoras e senhores, para dar exemplo, né, para que ninguém se revolte. Olha, eu sou a coroa portuguesa, olha o que eu posso fazer, beleza? Evidentemente que essa violência toda vai desgastando a relação da metrópole com a colônia. Demorou? De boinha? Senhoras e senhores, essas foram as revoltas nativistas, certo? Aclamação de Amador Bueno, revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Imóveis e agora a revolta de Filipe dos Santos, também chamada de Sedição de Vila Rica, Sedição de Filipe dos Santos. Demorou? Senhores, bora agora então falar das emancipacionistas, né? Aquelas revoltas que têm projeto de emancipação. Você pode estar se perguntando, mas Isaac, a aclamação de Amador Bueno, a ideia dos caras não era transformar São Paulo num reino e Amador Bueno ser o rei de São Paulo? E eu falo pra você, né? De fato, existia uma ideia de transformar São Paulo num local independente do resto da colônia. O problema não há nenhum
projeto de emancipação desses caras. Esses caras não sentaram, se organizaram, fizeram um projeto, não. Falaram, ó, vamos fazer uma monarquia em São Paulo, vamos aclamar o Amador Bueno como rei e ponto. Não houve um projeto, tanto que o Amador Bueno recusa e é um fim, né? Foi como eu falei, até meio cômico a gente pensar nisso. Senhores, agora a Inconfidência Mineira de 1789, essa daí tem um projeto de emancipação. Essa é importante pra gente. Primeira coisa, movimento de elite. Tatua isso na sua testa. Inconfidência Mineira, movimento de elite, movimento altamente intelectualizado, pessoas que já viajaram à Europa, pessoas que têm conhecimento das discussões políticas que estão acontecendo, pessoas que estão super influenciadas pelo iluminismo, né? O iluminismo que cresce muito no Brasil durante o período que a gente chama de período pombalino, né? Quando o Marquês de Pombal, um secretário de Estado do rei José I, meio que governa Portugal e o Brasil. Então essas ideias iluministas vêm muito para cá, ideias liberais, né? Senhores, evidentemente que um movimento como esse, 1789, né, 69 anos depois, perdão, do que aconteceu com Felipe dos Santos, na mesma cidade de Vila Rica, não é um movimento que você grita na rua, né? Não é na rua que você não vai chegar no meio da praça, vai ter alguém falando, oba, bora lá, gente, conspirar contra a coroa. Não, isso não vai acontecer, né? O que vai acontecer, na verdade, é um movimento super clandestino, é um movimento que age na clandestinidade, com líderes como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né, grandes poetas daquele momento, pessoas que fazem parte de uma elite ligada à mineração. É uma revolta principalmente contra a derrama, né? Lembra da derrama? Aquela cobrança forçada do quinto que eu falei na última aula, né? A coroa invadindo casas para pegar o que é de valor. Pois bem, senhores, principais influências políticas da Inconfidência Mineira: o iluminismo, sem sombra de dúvidas, e a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos da América. Vale lembrar, inclusive, a República dos Estados Unidos vai ser o grande parâmetro aí, vai ser o grande modelo para esses inconfidentes mineiros. Senhores, quais são os projetos que esses caras têm? Primeiramente, proclamar a independência em Minas Gerais. Proclamar a independência em Minas Gerais, uma república aos moldes dos Estados Unidos, uma república federalista e tudo mais. Para além disso, livre comércio, né, liberalismo econômico, instalação de fábricas, instalação de universidade, ou seja, investimento direto nessa república mineira que estaria para surgir. Porém, olha o porém aí pra gente, não havia um consenso entre os grandes líderes dessa revolta quanto à questão da escravidão, né? A priori acreditava-se que a escravidão deveria ser mantida, porque seria a força de trabalho, né? Acabar com a escravidão faria o sistema quebrar, né? Então, a priori, a escravidão seria mantida, né? A manutenção da escravidão é um projeto dos Inconfidentes Mineiros. Vale lembrar que é uma revolta de elite, só de elite, Isaac. Então tem um cara aí que você já ouviu falar no meio, que é o tal do Joaquim José da Silva Xavier, né? O famigerado Tiradentes. E aí você se pergunta, mas Isaac, Tiradentes era de elite? Não, Tiradentes era um representante popular. Tiradentes era hashtag gente como a gente, né? Tiradentes era do hashtag povão. Pode pôr na prova gente como a gente? Pode pôr na prova do povão? Não, né? Como que você põe na prova? Tiradentes é um representante das camadas mais populares. Demorou? Senhores, Tiradentes tem esse nome, ninguém sabe muito bem porquê, né? Tem aquele mito de que ele era um dentista popular, não dá pra comparar isso daí, não dá pra saber, na verdade, dá pra comprovar, melhor dizendo, desculpa. Dá pra comprovar isso. Mas enfim, Tiradentes era um representante popular, provavelmente ele tava, né, criar hipótese, né? Tava lá para dialogar com as classes mais baixas da sociedade, né? Pra espalhar a ideia para as pessoas mais pobres, não dá pra saber. Enfim, a questão é que tem um dos inconfidentes, o Joaquim Silvério dos Reis, que era ligado com a coroa portuguesa por dívidas, né? Tinha muitas dívidas com a coroa portuguesa e ele faz um acordo com a coroa. Ele faz um acordo de que ele sabia de uma revolta muito forte, que ele entregaria essa revolta e em troca de entregar ele queria ter suas dívidas perdoadas. E é o que acontece, né? A Inconfidência Mineira ela é delatada por Joaquim Silvério dos Reis pouco tempo antes, né, de explodir a revolta de fato.
fica só na Inconfidência mesmo. O que acontece com os líderes mais elitistas é que alguns são presos, posteriormente libertados, outros são exilados, outros são degredados. Né? Degredado, você sabe, aquela pena de degredo, né? Quando você vai cumprir uma espécie de exílio no lugar considerado inóspito, né? Bizarro pensar nisso, mas o Brasil já foi terra de degredo, né? Inclusive lá no século XVI. Muitos aqui vão, muitos não, mas alguns vão para a África, nesse momento degredados. Agora, um deles tem uma punição exemplar, senhoras e senhores, que é o tal do Tiradentes, né? Por que Tiradentes é o único que recebe uma punição exemplar? Porque Tiradentes é o único popular do movimento. Né? Tiradentes ele vai receber essa punição mais efetiva, assim, porque ele é o único popular que faz parte do movimento. Assim como Felipe dos Santos, Tiradentes foi esquartejado, né? Foi enforcado, esquartejado, e seus pedaços foram expostos pela cidade de Vila Rica. E aí você se pergunta, mas Isaac, por que é que tem feriado para Tiradentes e não tem feriado para Felipe dos Santos? Né? Por que Tiradentes é considerado um herói nacional e Felipe dos Santos não é? Primeiramente, Tiradentes não é herói nacional porcaria nenhuma. Né? Tem que quebrar essa ideia aí que quando você era pequeno, era jovem, era feliz e tinha sonhos, você estava lá no Fundamental 1, a sua tia Lilica falou o que pra você? Que Tiradentes era um herói nacional. E você, ó, jovem, inocente que era, falou, tá bom, tia Lilica, entendi. Mas não, Tiradentes não é um herói nacional. Tiradentes ele fez parte. O que a sua tia Lilica falou pra você? Tiradentes lutou contra a coroa portuguesa pelo Brasil. O caramba! Ô caramba! Tiradentes não lutou pelo Brasil contra a coroa portuguesa. Tiradentes lutou por um movimento específico, né, chamado Inconfidência Mineira, onde ele nem era uma das principais lideranças. É a primeira coisa. Mas Tiradentes sofreu uma punição exemplar. Isaac, então por que Tiradentes tem feriado, ele é considerado herói nacional, e por que Felipe dos Santos não? Porque Tiradentes foi reinterpretado lá no começo da República Brasileira, logo que a República Brasileira se formou, né, você vai se lembrar, a partir de 1889 o Brasil se torna uma república, 15 de novembro, certo? Aquele golpe que acaba com a monarquia no Brasil. Enfim, basicamente não se tinham heróis nacionais naquele momento, né? A República queria criar um herói nacional republicano. Quem que era considerado herói? Putz, José Bonifácio, Dom Pedro II, pessoas ligadas à monarquia, Duque de Caxias, né? Pessoas ainda muito ligadas ao período monárquico no geral. A República queria um herói republicano. Putz, vamos procurar aí na história alguém que lutou pela República. Opa, achamos esse cara aqui, Tiradentes, fazia parte do movimento republicano. Ah, mas defendia a República de Minas, não do Brasil. Conta pra ninguém não, né? Deixa em off. Vamos dizer que ele lutou pelo Brasil, muda isso aí. Diz que ele lutou pelo Brasil, né? Como o movimento de Felipe dos Santos não era um movimento republicano, não era um movimento de grandes pretensões emancipacionistas, né? Provavelmente é por isso, né, que a gente fala de Tiradentes e não fala de Felipe dos Santos, por exemplo. Mas vale lembrar, Tiradentes não é um grande herói nacional. Sua tia Lilica mentiu para você. Por último, senhoras e senhores, vamos à Bahia, né? Vamos falar da conjuração baiana, também chamada de conjuração dos alfaiates. Por que conjuração dos alfaiates? Porque muitos membros dessa revolta eram alfaiates. Já temos uma diferença aí em relação à Inconfidência Mineira, né? Há uma participação popular muito forte na conjuração baiana, né? Eu quero que a gente analise a conjuração baiana agora, tendo em mente a Inconfidência Mineira. Eu quero que o tempo todo que eu falar da conjuração baiana, você vá pensando em comparações com a Inconfidência Mineira. De boinha? Demorou? Eu quero que você vá se pensando num contexto, no outro, em quem participava de um, de outro, assim vai. Compare o tempo todo. Semelhanças e diferenças. Senhores, pois bem, qual que é o contexto da conjuração baiana? Bahia em crise. Aquele declínio do comércio do açúcar, né? O tempo todo, às vezes sobe, às vezes cai, né? A economia açucareira. Mas enfim, é uma revolta que tem membros populares, né? A sua maioria, inclusive, é uma participação popular. E do outro lado nós temos uma elite agrária, muito ligados à maçonaria, né? Que se diziam os Cavaleiros da Luz, se chamavam de Cavaleiros da Luz. E responsáveis, inclusive, por trazer ideias iluministas para esse contexto na Bahia. Por isso, Cavaleiros da Luz, inclusive, né, de levar a luz, iluminismo, né, de iluminar, Cavaleiros da Luz. Pessoas que tinham mais contato com a Europa e assim vai. Senhores, causas da conjuração baiana.
Por que a elite se revolta, sobretudo por conta da crise do açúcar, impostos e a decadência econômica que o Nordeste vai passando, mas por que o povão se revolta? Por conta de fome. Né? É uma cadeia toda que se movimenta e é uma crise econômica que leva fome às pessoas. Senhores, as influências deste movimento: iluminismo, independência das 13 colônias, assim como esses dois na Conferência Mineira. Porém, senhoras e senhores, neste momento aqui, olha porque que eu falo que é importante para uma desgraça você saber a data. Vou contar uma historinha para você aqui agora. No meu vestibular perguntou as diferenças entre as influências da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, viu? Fica aí a dica, né? Pedi para você comparar as influências políticas da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira. E naquele momento eu não lembrava, né? Eu lembrava do iluminismo. Falei, beleza, ambas têm influência do iluminismo, só que aí eu lembrei de uma coisa. 1789, que é a data da Inconfidência Mineira, é a data do quê? É a data da Revolução Francesa. Quer dizer, a chance da Revolução Francesa ter influenciado a Inconfidência Mineira? Não tem chance. Mesmo porque a Inconfidência Mineira acontece antes, né? É uma influência super questionável, então. Então, a Conjuração Baiana, ela acontece em 1798. Putz, aí tem influência da Revolução Francesa, né? Essa é a grande diferença de influência pra gente aí nesse sentido. Então, olha como é importante decorar as datas. Decore que 1789 é a data da Revolução Francesa, porque você vai lembrar que a Inconfidência Mineira acontece no mesmo tempo que a Revolução Francesa, e na hora de pensar na Conjuração Baiana, você só inverte o 9 e o 8, né? De 1789, você faz 1798. Demorou? Finzinho do século XVIII, senhoras e senhores. Uma outra influência que eu não botei no PDF, mas é muito importante da gente comentar, é a independência do Haiti. Né? Se a Inconfidência Mineira tem muito parâmetro na República Norte-Americana, nos Estados Unidos, a Conjuração Baiana vai focar muito, principalmente pela questão popular, né? Quando você tem escravos, ex-escravos participando da Conjuração Baiana, muita influência do haitianismo que a gente fala, né? O haitianismo, a influência da dependência haitiana, aquela revolta escrava, que rolou uma violência extrema contra senhores de escravos, principalmente o empalamento, né? Você sabe, né? Botar o bambu e, né? Aquela coisa lá. Entendeu, né? Enfim, senhoras e senhores, quais são os projetos desses caras? Proclamar a República na Bahia e acabar com a escravidão. Né? É um projeto acabar com a escravidão. E você imagine, né, que não passa nem Wi-Fi, né, não passa nem ventinho, né, pode botar na prova, não passa nem ventinho. Não, né? Você imagina o temor que as grandes elites da Bahia, né, as grandes elites escravocratas aí da Bahia, têm de uma possível eclosão disso daí. E isso vai ser dedurado. Na verdade não tem uma explicação muito comprobatória, né, do que aconteceu para esse movimento não explodir com uma grande revolta. Tanto a Conferência Mineira quanto a Conjuração Baiana, elas não explodem, elas ficam só no projeto, né? Uma porque é dedurada, a Conferência Mineira, e a Conjuração Baiana, acredita-se que foi por conta de um panfleto que seria distribuído no dia da revolta e que por alguma razão se espalhou antes, né, e acabou sendo evidentemente que muito reprimido. Né, e as principais lideranças populares são enforcadas publicamente. Né? Olha o trato diferente da coroa aí, né? Os setores mais populares a coroa reprime com morte, né? Com exemplo para todo mundo. Agora os setores mais abastados nunca têm a mesma punição, né, senhoras e senhores? Essa é a Conjuração Baiana. Então, só pra gente comparar, deixei um slide pra você aí, somente com comparações, beleza? Semelhanças entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. O contexto econômico de crise, né? Claro que aí de coisas diferentes, né? Na Bahia, uma crise ligada ao açúcar, em Minas Gerais, ligado à crise do ouro. Semelhanças, questionamento do Pacto Colonial, né? Ambas têm projetos de emancipação. Influências ideológicas da independência das 13 colônias e do iluminismo, porém, né, as diferenças, a composição social, principalmente, que a Conferência Mineira é uma revolta basicamente de elite, enquanto a Conjuração Baiana você tem ali um meio termo, a questão da escravidão, que enquanto a Conjuração Baiana visava acabar com a escravidão e a Conferência Mineira queria manter a escravidão,
e a influência ideológica, as influências ideológicas da Revolução Francesa e do haitianismo, que estão presentes somente na Conjuração Baiana. Lembre-se, sempre que cair questão de comparação em prova, compare. Parece imbecil eu falar isso, mas não é. Porque muitas vezes o aluno escreve, um era assim, outro era assado. Não, não é. Dê nome aos bois, inferno. Coloque lá, Conjuração Baiana. Enquanto a Conjuração Baiana era assim, assim, assado, vírgula, a Inconfidência Mineira era assim, assim, assado. Compare, use palavras de comparação. Enquanto, no entanto, a Conjuração Baiana era isso. Ao passo que a Conjuração Baiana era aquilo. Use as palavras de comparação e diga qual é qual. Demorou, senhoras e senhores? No próximo vídeo eu vou explicar melhor como esse projeto de independência do Brasil e como um todo vai se consolidar, principalmente depois do ano de 1808. Demorou, senhoras e senhores? Espero que tenham gostado, espero que estejam acompanhando os outros vídeos aqui do Educalipse. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo e ouve falar esse nome Educalipse, eu expliquei no meu outro vídeo que eu falei sobre germânicos, bizantinos e árabes, o que é esse canal Educalipse, mas é uma plataforma nova aí que a gente está fazendo. E, enfim, senhoras e senhores, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, os senhores já sabem. Deixem lá, mande a sua dúvida para mim no Instagram, no Prof. Isaac Trevisan, ou no e-mail profisaactrevisan@gmail.com. Terei o maior prazer em respondê-las à medida do possível. Demorou? Um beijo no coração de todos. Tchau!